Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou Antônio Carlos França Pinto, advogado. Peço licença aí para entrar na sua casa, na sua residência, no seu escritório, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema interessante, que é a questão da observância dos limites de velocidade nas estradas. Interessante porque eu vou tratar das consequências jurídicas da não observância desses limites. Não só a consequência da multa por não ter cumprido a regra, mas das consequências em outros campos jurídicos que podem acontecer, como as consequências civis e criminais. Para tratar disso, inicialmente eu tenho que abrir 3 parênteses. No primeiro parênteses, eu vou tratar um pouco sobre do que é a culpa. A culpa ela se caracteriza nos casos de negligência, imprudência e imperícia. A negligência ela é caracterizada por uma omissão. Por exemplo, eu tenho que fechar adequadamente o quadro de luz, tenho que trancar esse quadro de luz. Por um certo desleixo, não tranco e alguém tem acesso e se machuca. Houve uma negligência da minha parte, que foi a não observância do meu dever de trancar devidamente aquele quadro de luz. A imprudência já depende mais de uma ação. Eu estou agindo contrariamente à forma que eu deveria agir. No caso, já aproximando do vídeo de hoje, eu sei que o limite de velocidade é, por exemplo, 40 por hora e estou andando a 60. E a imperícia é relacionado à falta de habilidade da pessoa em realizar aquela atividade. O segundo parênteses diz respeito à evolução da reprovabilidade da conduta. Num primeiro nível, nós temos a culpa. A culpa, ela independe de previsão. Apesar do evento danoso ser previsível, o agente não prevê que aquilo vai acontecer. Num nível acima, vem a culpa consciente, que é aquela em que o agente ele prevê o resultado, ele percebe que aquele resultado negativo pode acontecer. Entretanto, ele acredita que ele tem habilidades suficientes para impedir que aquele resultado aconteça. Ainda um nível acima, nós temos o que é chamado de dolo eventual, que acontece quando o agente prevê que a sua conduta pode levar a um resultado ruim, só que ele simplesmente não se preocupa com o resultado. Se acontecer ruim, aconteceu, se não acontecer, tudo bem. Ele não se importa se a consequência ruim acontecer ou não. E o último estágio seria o dolo, que seria causar o dano deliberadamente. O terceiro parênteses importante para esse vídeo é a questão da previsão da conduta como um crime. Normalmente, no Código Penal, as condutas previstas dizem respeito a dolo. A pessoa tem que ter a intenção de cometer aquela conduta para que seja caracterizado o crime. Entretanto, algumas condutas podem lesar bens jurídicos, por exemplo, como a vida e a integridade física, muito importante no caso desse vídeo, de forma que o legislador prevê a modalidade culposa do delito. Ou seja, mesmo que o agente não tenha a intenção de causar o dano, se ele causar, ele acaba respondendo criminalmente por esse delito. Para entrar especificamente na questão do limite de velocidade, eu gostaria de convidar vocês a imaginar um cenário geral. O agente está trafegando com seu veículo por uma avenida e em torno dessa avenida tem muitas pessoas caminhando, vindo dos blocos de carnaval, às vezes tendo ingerido talvez um pouco mais de álcool. E o agente trafegando nessa avenida tem a infelicidade de um indivíduo que perde o equilíbrio e cai na frente do seu carro e o carro atropela e machuca essa pessoa. Tendo esse cenário em vista, eu vou imaginar 3 situações relacionadas à velocidade. Essas 3 situações, a questão de do aumento de velocidade, o quanto eu estou aumentando para considerar uma situação mais grave ou menos grave, foi extraída do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente do artigo 218. Na situação 1, o agente ele aparece trafegando dentro dos limites de velocidade, seguindo todas as regras, tudo certinho. Na hora que o indivíduo perde o equilíbrio e cai na frente do carro e é atingido, no caso, o motorista, o agente, ele não responde por qualquer crime, não responde por qualquer indenização, qualquer responsabilidade civil, porque estamos diante de um caso de culpa exclusiva da vítima. O agente, o motorista, ele está cumprindo todas as regras, está dentro dos limites de velocidade, andando adequadamente, sinalizando. Nesse quadro não há que se falar em responsabilidade nem civil e nem criminal. Numa segunda situação, nós podemos imaginar o motorista com um pequeno excesso de velocidade
velocidade. Vamos considerar até 20% acima do limite. Bom, neste caso, quando o agente atinge o indivíduo que perdeu o equilíbrio, ele já começa a ter um certo problema de ter que responder eventualmente por crime e por responsabilidade civil. Não quer dizer que ele será condenado, mas ele tem que responder ao processo. Nesse caso específico, ele responderia por culpa, porque é previsível que ele, estando em excesso de velocidade, alguém perca o equilíbrio, caia na frente do carro. É previsível essa situação? É previsível. Mas ele assumiu uma conduta imprudente, ele está um pouco acima do limite de velocidade. Por fim, tem a terceira situação, em que o motorista já está com um excesso de velocidade maior. Vamos considerar aí entre 20% e 50% acima do limite estabelecido. Bom, nesse caso já fica um pouco mais complicado, porque a culpa dele já não é mais uma culpa simples, já está passando ali para um campo da culpa consciente, do dolo eventual, sendo que no caso do acidente haveria uma investigação sobre o que passaria na cabeça do agente, se esse agente ele admitiu o resultado e simplesmente ignorou. Então, se eu atropelar, tudo bem. Então, caso que ele responderia por dolo eventual e responderia pelo crime doloso, que traz uma consequência consideravelmente mais grave. Ou se ele estava acreditando que ele tinha habilidades de motorista suficiente para impedir que aquele resultado acontecesse. No caso, que seria a culpa consciente, e transferiria esse crime para a modalidade culposa. O problema é que essa investigação do que passa na cabeça do agente normalmente é complicada, e isso dificulta a defesa, dificulta a acusação, e eu imagino que ninguém queira ser acusado nem por dolo eventual, nem por culpa consciente, porque o limiar é muito tênue e vão ser averiguadas outras condições, como se o excesso foi mais próximo de 50% ou mais próximo de 20%. Tem uma série de fatores aí envolvidos. Bom, e por fim, acima de 50% da velocidade indicada, eu acho muito difícil convencer um promotor ou um juiz de que não houve a assunção do risco, de que não houve dolo eventual. Eu acho importante ressaltar que 20%, 50% às vezes podem parecer números muito grandes, mas temos que ter em vista que 20% de pouco é pouco. Com essa observação fica claro que fica muito fácil do motorista entrar na zona de culpa, depois passar para um dolo eventual e passar a responder eventualmente por crime, por indenizações. Então, observação sempre da regra de trânsito. Se o limite é 50, o máximo é 50. Pode até ser que você considere que esse limite é muito baixo, justo, só que a lei nós temos que obedecer. Existem meios que nós podemos influenciar a mudança da lei. Então nós obedecemos a lei. Se não concordamos com ela, procuramos os meios para alterar essa lei. Bom, isso aí é o que eu queria apresentar antes do feriado de carnaval. Se você gostou do vídeo, por favor, dá o seu like, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida em relação ao direito, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Obrigado, até mais. Tchau.